gente! Mais um vídeo aqui do canal. Você não arrumou esse cabelo, não? Arrumei. Não arrumou, não. Vai lá arrumar. Agora que eu... Mais um vídeo aqui do canal, né? Daquele jeito em casa, não viajando ainda. Hashtag em casa. Ainda estamos aqui de lockdown na Inglaterra, então não dá pra gente ficar saindo muito, né? Isso, então a gente resolveu fazer alguns vídeos explicativos pra vocês. O vídeo de hoje a gente vai falar um pouquinho sobre essa diferença entre Malta e Inglaterra. Essa diferença nos custos. O que interessa, né? O custo de vida em cada lugar. Bom, pra quem não sabe, a gente viveu por 3 anos em Malta. Eu fui pra lá em agosto de 2017. A Voz da Consciência foi em final de junho de 2017 também. Isso, o Matheus foi um pouquinho antes, porque na verdade a gente não se conhecia, né? A gente se conheceu lá. Enfim, isso aí é outro papo. Mas, e a gente saiu em agosto do ano passado, finalzinho de agosto. Então vivemos lá por 3 anos e viemos aqui pra Inglaterra e a gente sentiu muita diferença no custo de vida. Não só no custo de vida, né? Como tudo. São dois países aí extremos, não dá nem pra comparar um com o outro, porque é tudo totalmente diferente. Mas a gente vai contar um pouquinho aí dessas diferenças, principalmente no custo de vida. E lembrando que assim, né, a gente vai tentar comparar, principalmente também com relação ao salário mínimo dos dois países. Tem uma diferença de custo, aqui é mais caro que Malta, e só que assim, você acaba ganhando um pouco mais. Agora, se compensa ou não compensa, aí no final do vídeo vocês podem deixar aqui nos comentários o que vocês acham. Prefere Malta, prefere Londres com relação a custo de vida? Então vamos lá, só pra gente começar a ter uma base aí do salário mínimo em cada país. Em Malta, a gente pesquisou aqui, o salário mínimo é de 4,29. É óbvio que não quer dizer que você vai ganhar o mínimo, né? As pessoas acabam tirando aí um pouquinho a mais, mesmo trabalhando em empregos não qualificados, porque ali sempre tem um extrazinho e depende muito de quantas horas você faz também. Mas o valor hora atualizado é de 4,29 euros por hora. E aqui na Inglaterra, o salário mínimo por hora está em torno aí de 8,72 pounds. Lembrando que em Malta, em euro, a moeda é euro, e aqui na Inglaterra a moeda é libra. A libra vale um pouco mais do que o euro, mas também os seus gastos serão em libra. Bom, então o primeiro custo, que eu acho que vamos deixar o aluguel por último. O aluguel é um pouco mais pesado. A maior diferença. Vamos falar dos outros custos e depois a gente chega no aluguel, que acho que é a maior diferença. Só continuando no salário aqui rapidinho, a gente pegou a calculadora do governo, que eles falam geralmente quanto você vai ganhar por hora ou por ano, mas é o valor do salário inteiro, né? O valor grosso que eles chamam aqui, ou seja, não descontando as taxas. Se você ganhar um valor de 19 mil euros por ano em Malta, valor bruto, né, sem contar as taxas, e depois que descontar as taxas, você vai tirar por mês 1.263 euros. Então 1.263 euros líquido cai na sua conta no final do mês, se você ganhar 19 mil euros por ano. Já na Inglaterra, eu peguei aqui o mesmo valor, só que obviamente na Inglaterra é em libras. Se você ganhar 19 mil libras por ano, você vai cair na sua conta líquido o valor de 1.380 libras por mês. Isso aí vai depender, né, das taxas de cada país. Cada país tem a sua tabela, né, de contribuição. Então, só pra gente ter como base aí um salário de 19 mil por ano, que renderia 1.200 e alguma coisinha em Malta e 1.300 aqui. Então bora lá, primeiro custo, vamos falar do supermercado. Bom, esse aí eu acho que é a segunda maior diferença entre Malta e Inglaterra, que aí é o ponto favorável para a Inglaterra. O custo aqui com supermercado é bem mais barato do que em Malta. Exatamente, assim, a gente acaba gastando aqui o mesmo valor que a gente gastava em Malta, só que a qualidade da nossa compra melhorou.
Então, assim, se a gente for comprar a mesma coisa que a gente comprar hoje na Inglaterra em Malta vai sair mais caro, mesmo Malta sendo em euro. Pra gente, basicamente, a gente gasta em torno de 30 euros por semana por pessoa, ou seja, nós dois gastamos, euros não, desculpa, libras. Então, atualmente a gente gasta aí mais ou menos uma faixa de 60 libras por semana. E em Malta a gente gastava também nessa faixa de 60 euros, no caso, por semana. A diferença é só essa, que aqui a gente consegue comprar mais coisas e com mais qualidade do que a gente comprava em Malta. Porém, também eu quero abrir um parênteses aí, que é uma coisa que eu tenho sentido muita falta, que são dos vinhos lá em Malta, porque é bem mais barato. E aqui a gente reduziu muito o nosso consumo de vinho, justamente para ficar dentro dessa média aí de valor. Exatamente. Aqui uma garrafa de vinho hoje média, nada espetacular, você vai gastar em torno de umas 5 libras. E em Malta você comprava os vinhos locais, que assim, eu não sou especialista, mas no meu paladar tava ótimo, a gente pagava o quê? 2 libras, né? 2 libras e 50. Então metade do preço. Não, 2 euros, desculpa. 2 euros e 50. Então menos da metade aí do valor que gastaria aqui. Mas assim, é uma coisa supérflua, né? Mas no geral, assim, aqui as coisas são mais baratas. E uma coisa também que a gente gosta de pontuar é o valor das carnes, que nos dois países é bem caro. Então, se você tem o hábito de comer carne, porque no Brasil a gente tem muito esse hábito, né, carnívoro, de comer carne em toda refeição, é algo que a gente mudou muito desde que a gente mudou para a Europa, porque aqui fica muito caro. Então, a gente está passando uma compra para vocês, mas uma compra com o consumo reduzido de carne, porque a gente realmente reduziu o consumo, porque senão a gente ia gastar, sei lá, umas 10 libras, 15 libras a mais por semana, no mínimo. Então, né, galera? Aí vai de cada um. Tem que balancear. É óbvio que a gente tá passando a nossa experiência, né? Isso é muito relativo, depende do que você gosta, do que você consome. Mas a gente basicamente faz uma comida que a gente estava acostumado no Brasil, porém com um pouco menos de carne. E se você tá curioso para saber os preços aqui na Inglaterra dos supermercados, a gente tem 2 vídeos aí no canal. Um é do Asda, que é o mercado que a gente faz toda semana, que na nossa opinião é um dos mais baratos e também entrega aqui em casa, então pra gente é muito mais cômodo. E a gente também fez recentemente agora, que foi o vídeo passado, no Tesco. O pessoal fala que é barato, só que sinceramente eu achei um pouco mais pesado os valores lá. Isso. E lá em Malta a gente também tem um vídeo no supermercado lá do Greens, que não é o supermercado mais barato. O supermercado mais barato de Malta é o Lidl, e acredito que aqui na Inglaterra também seja o Lidl. Mas dá pra vocês terem uma ideia aí dos valores das coisas, a gente vai deixar aqui no card. Bom, segundo ponto, transporte. Eu ia falar que só supermercado, isso que é uma diferença grande, mas eu acho que transporte, assim, tirando o aluguel, o transporte realmente também tem uma diferença enorme entre Malta e Inglaterra. A gente vai falar especificamente de Londres, que é onde a gente tá morando. Assim, pelo tanto que a gente já viajou aqui na Europa no geral, acredito que na Europa a Inglaterra deve ser o mais caro. Eu não sei os outros países que do Reino Unido, tipo Escócia, os outros países aqui próximos, eu nunca fui, mas no geral é pesado o transporte aqui. O transporte em Malta, vou falar de lá que é um pouco mais simples que aqui, basicamente é 1,50. Lá só tem 2 tipos de transporte, né? Os principais, transporte público, que seria o ônibus ou os ferries, que são os que fazem a conexão, né, de uma ilha de Gozo para Malta e para comer. Vamos falar sobre o ônibus, que é o mais utilizado mesmo, que seria aí um valor de 1,50 no inverno, a passagem. Essa passagem vale por 2 horas, então você pode pegar quantos ônibus você precisar em 2 horas, pagando o mesmo valor. Então 1,50 no inverno e 2 euros no verão. Lembrando que vocês têm a opção de fazer o cartão, quem for ficar mais tempo lá, né, quem for fazer intercâmbio ou estiver morando, super recomendo fazer o cartão, porque sai bem mais barato. Com o cartão vocês vão pagar, a tarifa para estudante é 21 euros por mês, então é o limite.
você pode usar à vontade, porque quando chegar aos 21 euros, ele vai parar e você vai poder continuar usando. E o cartão adulto, que seria para quem não está estudando, é de 26 euros. Então, também nesse mesmo esquema, você pode usar ele. Quando chegar no teto de 26 euros, ele para de cobrar e você pode usar até virar o mês, né? Até o próximo mês. E aqui em Londres já é mais salgado. Londres é dividido por zonas. Então, quanto mais central é a zona 1, aí vai expandindo, zona 2, 3, 4, 5, até chegar à zona 6. O que eles fazem? Eles desenham Pensa tipo, um miolinho, né? A zona 1 é o centrão e aí vai aumentando esses círculos aí para bairros, para os bairros mais longe, né? Mais afastados do centro. Quanto mais afastado, mais caro sai o transporte. Por exemplo, se você quiser sair da zona 5, zona 6 para chegar até a zona 1, é bem mais caro que, por exemplo, você morar na zona 2 ou na própria zona 1. Então depende de onde que você mora. Só que morar na zona 2 na zona 1 também é bem mais caro. Então tem que fazer essa conta aí e ver o que vale mais a pena. Porque às vezes vale a pena pagar mais caro no transporte, mais barato na acomodação, né? Morando um pouco mais afastado. Enfim, Londres tem que fazer vários cálculos aí para você ver o que realmente compensa, tanto financeiramente quanto em questão de deslocamento também, porque é uma cidade grande, né? Então acaba que de um ponto a outro demora muito, dependendo da sua rotina ali. Também não compensa morar muito longe, porque você não vai conseguir fazer mais nada do seu dia. Em Londres é até um pouco complicado de falar, porque tem várias, como a gente explicou, né, a questão das zonas, tem várias aí possibilidades que vocês podem precisar, né, e os valores vão alterar. Então a gente vai tentar mostrar só os valores mensais para comparar com Malta justo na questão, né, do valor do mês. Vamos lá. Em Londres, diferente de Malta, para começo de conversa, a gente tem muitas outras opções de transporte. Então, além do ônibus, o valor do ônibus, por exemplo, é 1,50 também, é o mesmo valor de Malta, é bem parecido, né? Um valor em pounds. Porém, só vale por uma hora, né? Se não me engano. O meio de transporte mais barato para se locomover aqui em Londres é de ônibus, porque esse valor, independente de zona, você vai pagar 1,50. Aí tem as opções, né? Tem os trens, tem o metrô, DLR. Tem muita opção. Então a gente vai passar para vocês os valores mensais do cartão que dá direito a você usar tanto no DLR, que é o veículo leve sobre trilhos, do ônibus, na verdade é o combo, né? O DLR, o ônibus e o metrô vocês podem usar e pagando esse valor mensal. Então vamos lá. Se você for usar da zona 1 à zona 2 apenas, por mês sai por R$ 142,10. Esses valores foram atualizados agora 1º de março. Devido à pandemia. Da zona 1 à zona 3 sai por R$ 167,10. Da zona 1 a 4 sai por R$ 204,30. Então, se vocês forem reparando, vai sempre sair, né, da zona 1 para as zonas mais longes, né? E vai até a zona 9 e os valores vão aumentando conforme mais longe for. Então, da zona 1 à zona 5, R$ 243,10. Até a 6, 260. E na 9, porque senão a gente vai ficar aqui até amanhã, sai por 370,60 pounds mensais. Então é bem puxadinho só de transporte. Eu particularmente estou usando e, nossa, cada vez que tem que passar dá uma tristeza pagar 142 uma lapada só, né? Mas enfim, em relação à qualidade, né, do serviço, só pontuando, apesar de ser caro, o transporte aqui super funciona, é super pontual e ele vai até um certo horário também, um horário que a gente considera ok, né? Então algumas linhas funcionam até 24 horas, né, se não me engano. Uhum. Mas tem muito ônibus 24 horas também. Isso. Então, assim, apesar de caro, é um transporte que realmente funciona. Em Malta, por outro lado, dependendo ali do lugar que você quiser ir, e principalmente se for alta temporada no verão, né, é bem complicado. Você passa ali um
uma certa raiva, porque os ônibus geralmente muito cheios, às vezes não passam no horário, muitas vezes não passam no horário, e enfim, não tem outra opção, né? Só tem a opção de ônibus. Mas assim, né? Você paga o preço, né? Aqui tá pagando caro, tem que funcionar. O duro é você pagar essa cacetada também e não funcionasse. Agora em Malta eu acho que vale o preço. Você paga bem mais barato. O ideal era ser gratuito e ser perfeito, né? Mas quem já paga um monte de taxa, eu acho. Não quer mais nada, não. Esses governos aí tem que ajudar. Mas enfim, isso é um assunto polêmico. Agora a gente vai falar, vamos pro próximo custo, comparando aí Londres com Malta. A gente vai falar agora de contas, né? As contas para você viver, tipo energia, água, internet. Contas básicas, né? Para sobreviver o mês. A primeira que a gente vai pontuar é energia. Acontece o seguinte, onde a gente mora hoje, aqui em Londres, é um estúdio que já tem tudo incluído no aluguel. Então a gente não tem nenhuma conta externa. Então o valor do aluguel X, que a gente vai falar no final do vídeo, ele já tá tudo dentro. Mas assim, no geral, o que o pessoal com casal morando aqui gasta por mês é em média aí de umas 70 a 80 libras, né? Porque você tem na época do inverno, acho que acaba gastando um pouco mais, que também tem o gás, né? Que às vezes não é junto com a energia, ele é separado. E quando é com a energia, se for aquecedor elétrico, ele acaba saindo um pouco mais cara a energia. Mas a média que o pessoal gasta é isso, é 70, vamos por aí umas 70 libras por mês. Lá em Malta, a gente também não tinha conta de chegar em casa, mas a gente passava a contagem do relógio no final do mês para o proprietário do imóvel e ele calculava o valor. Lá, dependendo, a gente usava não muito ar-condicionado, usava de vez em quando, né, no verãozão, e a gente gastava o quê? Uns 40 euros? Quando gastou muito foi 40 euros, assim, mas gerava em torno de 30, 35. Obviamente, novamente, é um valor que vai variar muito dependendo do quanto você fica em casa, do quanto você usa, no caso de Londres principalmente, né, que é mais frio, o aquecedor. Mesmo em Malta no inverno também, né? Dependendo, tem aqueles aquecedores elétricos pequenininhos. Não usem ele, porque, nossa... Não faça isso. Não faça isso, porque a conta vem um absurdo de cara. Usa o a gás, porque realmente o elétrico pequenininho é um... Eu já tive essa experiência, eu deixei um salário quase só usando à noite. É muito caro. No período. E as casas em Malta não tem sistema de aquecimento, né? Diferente daqui. Porque lá, por ser muito calor no verão, né, eles não se preocupam tanto com o inverno. Mas no inverno é muito frio dentro de casa. E acaba que a gente tentou achar alguma solução para isso, usou o aquecedor, mas o aquecedor lá é muito caro se você for usar o elétrico pequenininho. Gasto padrão ali, usando um pouquinho durante a noite, tanto seja o aquecedor, seja o ar-condicionado, a gente gastava em torno desses 35 euros por mês, mais ou menos. Só que a gente economizava, a gente não deixava o ar ligado a noite toda, o aquecedor, então a gente segurava o nosso pacote também para sobrar um dinheirinho para poder viajar. E na verdade esse valor em Malta já era considerando a água também, porque lá era junto, a água e energia era uma conta só. Então na verdade esse valor de 35, 40 euros a gente gastava com água e luz. E como o Matheus falou, né, a gente sempre trabalhou fora, a gente não ficava em casa o dia inteiro, a gente usava bem moderado, não deixava de usar, mas usava moderadamente. Então... novamente, é um gasto que depende muito do seu estilo de vida e do seu ritmo, né? O próximo que é muito importante é com relação à internet, né? O Wi-Fi. Aqui também o Wi-Fi também já está dentro do pacote do valor do aluguel. Inclusive a gente preferiu pegar esse estilo de acomodação porque você não fica preso com um contrato, que geralmente aqui os contratos mínimos são de 2 anos e tudo mais. Então também você tem muito mais flexibilidade quando você consegue pegar uma coisa quando tudo está incluso. Internet aqui na Inglaterra, pelo que a gente pesquisou, para você ter uma velocidade boa, uma quantidade boa de dados, você vai gastar aí de 35 a 50 libras, depende do pacote que você pegar. Em Malta, na época, a gente pagava a parte, a gente gastava 30 euros, né? Era. 30 euros. Então, é mais ou menos esse valor aí da internet. A internet de Malta era boa, a gente fez um esquema com a Go Mobile, que é você
ganha o modem, né? Nem compra o modem e é chip. Eles te dão o chip, só que não é ilimitado, mas tinha 300 GB na época, então mais que suficiente. Só que a vantagem é que você poderia carregar para qualquer lugar se você mudasse de apartamento, não tem esse negócio de instalação. E também a gente pagou uma taxa a mais no início para não ter contrato. Então a qualquer momento a gente poderia finalizar essa internet em Malta sem multa. Para fazer esse tipo de contrato a gente paga um valor de 70 euros no início da internet, mas é bom que também te dá mais liberdade. Aqui na Inglaterra parece que tem uma empresa que eles também tem esse modem móvel e também não tem contrato. No geral é por cabo, o cara tem que vir instalar, você marca, o cara vem depois de uma semana, são 2 anos de contrato. Então assim, tem que ver o que vale a pena, né? Isso vai depender muito, né, das suas intenções. Como a gente gosta de ter mais flexibilidade, porque a gente é vida louca. A gente, assim, se aparecer uma oportunidade melhor em outro país, a gente tá indo, a gente quer mais experiência, a gente não tem intenção, assim, de construir vida em um país, pelo menos não por agora, em um país específico. Então, a gente, quanto mais liberdade a gente tiver, né, pro nosso caso é melhor. Então vai depender, né, de cada um. Tem gente que tem a intenção de comprar casa aqui, viver aqui, né, a vida. Então, novamente, depende aí dos seus objetivos. É isso aí. E vamos agora deixar o aluguel por último. E mais uma parte dos custos que eu acho importante é um pouco de diversão, né? Porque também não só de trabalho e pagar conta vive o homem, né? Nem só de boleto, né? Apesar que essa é a maior parte da nossa vida. Mas de final de semana, quanto que a gente gasta aí geralmente? Excluindo o transporte, que aqui o transporte é bem mais caro. Só falando de, se eu quero sair para ir para um restaurante, por exemplo. Aqui também é mais caro para você sair para restaurante do que em Malta. Em Malta, além de eu particularmente achar a comida lá muito boa, porque tem muita influência italiana, aqui na Inglaterra, quando a gente sai para jantar, sem esbanjar, tá galera? Tipo, sei lá, vamos comer um macarrão, uma coisa do tipo, nada de comer carne, essas coisas que aqui é muito caro. A gente vai gastar e também sem tomar uma garrafa de vinho. Em Malta dava pra tomar uma garrafa de vinho. Aqui no máximo é uma tacinha, ou um pint de cerveja. Mas em média você vai gastar umas 50 libras aí pra sentar. O casal, 25 para cada, para sentar, jantar e tomar uma coisinha e talvez, se der, uma sobremesa. Assim, aqui, obviamente, né, como por ser uma cidade grande, vai ter opções aí para todos os bolsos. A gente tá colocando, assim, essa média num restaurante, um restaurante melhorzinho e tal, mas é lógico, gente, vocês encontram podrão, vocês encontram kebab, vocês encontram McDonald's, tem tudo. Então, assim, se quiser gastar menos, é óbvio, tem como gastar bem menos que isso, tá? A gente tá colocando um valor médio, assim, de você ir num restaurante, numa coisa mais, vamos dizer, né, especial. Nada pra esbanjar, mas também uma coisa mais, realmente uma saída agradável e tudo mais. Em Malta, pra gente fazer esse mesmo passeio, assim, pra sentar num restaurante bacana, comer, a gente gastava em torno de uns 30 euros, né, tomando uma garrafa de vinho, os dois pedindo um prato mais elaborado. E novamente, né, a gente lá também conseguia fazer lanches lá, principalmente tem muita pedaço de pizza. Quem já foi em Malta e já passou por Patieville sabe que lá tem pedaço de pizza a 1 euro, 2 euros. E, enfim, tem pastis que é centavos. Então, assim, a gente tá falando, né, novamente de uma saída mesmo a um restaurante. Mas em questão de valores, assim, vocês encontram de todos os valores possíveis. E uma coisa legal também de comparar... Te cortar, a gente vai deixar uma dica aqui, só essa dica já merece o like aí, o comentário. Tem uma rede de pub aqui, se tiver um pouco duro de dinheiro e quer economizar, mas quer beber uma cervejinha fora para, né, dar uma aliviada, dar uma desestressada, uma rede de pub que chama Wetherspoon. Eles têm uma filosofia de você vai para beber, comer a gente nunca comeu, mas é barato. Então lá você consegue encontrar pint de cerveja muito boa por 2 libras e 50. Um pint mesmo, ou seja, 500 ml. Então é uma boa dica aí para quem tá um pouco duro de grana ou quer economizar, né?
Quem não quer, né? E, bom, voltando ao que eu ia falar, questão de outros passeios, assim, os dois lugares oferecem opções gratuitas, cada um, eu acho que no seu estilo, né? Em Londres tem muitas opções de parques, de museus que saem, que são entrada gratuita, então tem essas opções, né, de passeios que você não vai gastar nada. E Malta, por sua vez, também tem, mas é mais questão de praia, né? Se você levar seu lanche ali, você praticamente vai gastar só o transporte. Mas no geral, assim, eu acho que Malta ainda nesse sentido assim de saída, de passeio, é bem mais barato e às vezes você nem gasta muito, não gasta nada mesmo, porque a gente várias vezes saía pra ir pra praia e não gastava quase nada, né? Não é verdade. E aí, galera, por fim, o mais temido de todos, que é ele, né? O aluguel. É o que praticamente come metade da renda aí de toda a galera. Obviamente tem várias opções, tem desde você morar sozinho num puta apartamento até você dividir quarto com uma galera para ficar um pouco mais barato também aí no final do mês. Novamente, a gente vai passar a nossa experiência que a gente teve em Malta e na Inglaterra, mas tem preço, né? Para quem tem dinheiro, o céu é o limite, e para quem não tem dinheiro também tem um monte de opção. Ou nem sempre. Mas vamos lá. Bom, eu vou passar a minha experiência, porque eu morei em Malta como intercambista também, então eu posso falar um pouquinho dos preços lá em relação a quarto. Quando eu estudei em Malta, eu pagava 300 euros para dividir um quarto, ou seja, era um quarto grande. A gente pagava 600 euros no quarto, 300 para cada uma, né? Era eu mais uma menina, uma amiga. E, enfim, uma casa com 6 pessoas, então não era uma casa lotada, tinha 3 quartos de casal e uma casa bem boa, inclusive, bem grande. E a gente pagava esse valor. Mas se você pesquisar, né, e dependendo da temporada também, você consegue abaixar esse valor aí por até uns 250, eu acho que você consegue achar um quarto em Malta, dependendo se for uma região mais afastada, até eu diria, sei lá, uns 200 talvez para dividir. Então você consegue achar opções, principalmente se for fora, né, das zonas ali que ficam mais as escolas de inglês e tudo mais, que acabam ficando um pouco mais caras, porque eles sabem que muitos estudantes preferem morar perto das escolas. Geralmente no inverno o preço cai bem em Malta, porque Malta é muito sazonal. No verão lá lota, é muito turismo, muito estudante, é outra ilha. No inverno não cai muito, né? Então geralmente os preços também, porque como a demanda cai, os preços dão uma caída legal. Então o que a gente fazia geralmente, a gente procurava apartamento no inverno. É sempre bom pesquisar, né? E tentar também contratar direto com o proprietário. Todos os apartamentos que a gente pegou lá foram diretos com os proprietários, e a vantagem de você não ter que pagar a taxa de agência, né? Que às vezes é 50% do valor do aluguel, né? De um aluguel. Então você já economiza aí, porque querendo ou não, esse é um valor que você não vai ter retorno nenhum, né? Um valor que você paga pelo serviço que você contratou. Então, e aí o apartamento que a gente morou por último, lá em Malta, era um apartamento de um dormitório. O tamanho era bom, por ser um dormitório, e a região também era boa, em Emicida, é bem próximo da região central ali de Slima. Eu trabalhava em Slima, eu às vezes ia andando, dava 20 minutos andando, ou pegava um transporte, quando eu conseguia pegar, que passava um ônibus cada 1 hora, direto. Então às vezes era melhor ir andando. Mas a gente gastava lá 650 euros por mês, mais as contas. As contas davam em torno aí de uns 50 euros, um pouco mais, né? Que tinha a internet também. A internet com a negócio dava em torno de 60 euros, 65, né? Então gastava aí 710, 720 euros por mês, aluguel e as contas. E aqui, bom, como a gente já falou, né? A gente pegou uma acomodação com as contas todas inclusas. Lembrando que aqui também é diferente de Malta. Aqui tem o IPTU, que é o Council Tax, que é um valor bem salgadinho. Assim, vai depender, né, da região, do prédio, da casa, enfim, tem N questões aí envolvidas, mas vamos colocar aí uma média que sairia em torno aí de umas 100 libras por mês.
Uma média, pode ser para mais, para menos, novamente vai depender. Mas, e a gente não paga isso porque também está incluso no nosso valor. Então, o nosso aluguel aqui atualmente, a gente está pagando 1.200 libras por mês por um estúdio. Porém, o prédio é muito bom, né? Tem várias coisas, inclusive a gente mostrou o prédio em um vídeo do YouTube, eu vou deixar aqui no card se você não viu. Mas esse valor é importante pontuar, né, que é um valor de pandemia. Então a gente conseguiu esse valor porque eles abaixaram muito os aluguéis aqui em Londres por causa da pandemia, muitas pessoas deixaram e não é o valor, né, original. O valor original, você sabe quanto que é? Umas 1.550 libras, o valor original. Ou seja, bem puxadinho porque o nosso espaço aqui é super reduzido, né? Eu acredito que nosso quarto lá em Malta e o corredor daria o apartamento que a gente está vivendo hoje. Então, pelo tamanho, né, é muito caro. Que assim, a gente optou pela questão do prédio ser muito bom, então isso dá uma aliviada muito grande. Se fosse só que o estúdio ia realmente dar uma pesada. E também pela questão que a gente estava falando de localização. Pra gente pesou morar numa localização boa. Obviamente, não sei se encontra um prédio desse estilo um pouco mais afastado, mas se for só o estúdio você vai pagar um valor bem mais em conta. Então depende muito aí do que você leva em consideração. A gente considerou muito a região, também por ser uma região segura, porque em Londres, não é porque você está em Londres que qualquer região é segura. Então isso também é um negócio que tem que pontuar. Aqui em Malta você já não precisa se preocupar tanto. E questão de transporte, localização, poder chegar mais rápido no centro, então isso acaba encarecendo um pouco mais aí a sua moradia aqui na Inglaterra também. Isso, a gente está na zona 2, que é uma zona muito boa, né, próxima à região central, que seria a zona 1, então por esse conjunto de coisas a gente está pagando um valor barato até. Mas se você obviamente for comparar com Malta, é o dobro do preço por um lugar super reduzido. E assim, dando outras opções para vocês, a gente consegue um estúdio aqui em Londres, uma região um pouquinho mais afastada, não tão ruim, mas um pouquinho mais afastada, e por volta de 800, 700 libras, só o estúdio, né? E aí tem essas outras contas, né, as contas água, luz e fora o council tax, que eu acho que dá uma pesada também, e aí acaba chegando aí um valor de 1.300, 1.500 libras, enfim. Novamente, depende muito. E um quarto aqui também gira em torno disso, umas 300 libras, 400 libras, numa região mais afastada. E aí vai aumentando, obviamente, conforme a região e tem mais as contas, né? Então é isso, né, pessoal? A gente tentou fazer um geralzão aí. Obviamente, tudo depende de cada caso. Então a gente não está aqui para dizer que essa é a verdade absoluta. É só um comparativo da nossa experiência. Se você teve uma experiência diferente, se você tem alguma outra coisa para compartilhar, deixa aqui nos comentários. Vai ajudar muito, não só a gente, mas quem está pensando em sair do Brasil ou quem está pensando em se mudar para a Inglaterra, já está fora, ou ir para Malta também, ou fazer esse vice-versa aí que a gente fez. Então, novamente, é só uma experiência nossa. Espero aí que vocês tenham gostado. A gente tenta compartilhar para tentar ajudar vocês, que a gente sabe que isso é muito importante e que muitas vezes esse tipo de informação não fica claro. O pessoal fica rodeando e não fala diretamente quanto que gasta ou quanto que é. Então, é isso. Como o Matheus falou, né, a voz da consciência, a gente está mostrando os valores que a gente gasta aí em média, e esses valores vão sofrer N alterações conforme o seu estilo de vida, com quantas pessoas você vem, se você vem sozinho, se você vem acompanhado, se você tem filho, se não tem. Então, assim, não dá pra gente colocar tudo num vídeo só, né? Então, a gente tá passando aqui nossa experiência, e se você tem experiência em algum desses lugares, ou quem sabe em outro país aqui da Europa, conta aqui pra gente. Galera, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Lembra de deixar o like, deixa o comentário, compartilha aí com quem você sabe que quer vir para Malta ou para Inglaterra. E é isso, espero vocês no próximo vídeo. Lembrando que todo domingo tem vídeo novo aqui no canal. Então até a próxima. Fui! Fui!